Bora começar falando do Coritiba, que espera reforços do departamento médico para o jogo do próximo sábado, diante do Remo no Couto Pereira, Rogério. Isso mesmo, TT. O Coritiba que iniciou a preparação para a partida diante do Remo no próximo sábado no estádio Couto Pereira. Um jogo que é considerado mais um confronto direto na briga pelo acesso. Isso porque o Remo não está na zona de classificação para a Série A do ano que vem, mas está ali, sempre beliscando uma vaguinha no G4. E para essa partida, o técnico Mozart tem um retorno já confirmado, TT, que é o lateral direito, que também pode jogar pela esquerda, Zeca. Ele que cumpriu suspensão após receber o terceiro cartão amarelo, então retorna naturalmente ao time do Coritiba. Ele deve ser titular da posição, deve retornar inclusive no lugar do Thiago Kozer, zagueiro que na última partida do Coxa, diante do Novo Horizontino, acabou atuando como lateral, fez uma boa exibição, muito elogiado pela comissão técnica, pelos próprios torcedores, porque realmente o Kozer deu conta do recado. Mas pelo fato do Zeca ser um jogador da posição, ser um lateral de origem, ele está à frente ali nessa disputa pela titularidade e deve retornar ao time. Mas o técnico Mozart também vive a expectativa de ter dois retornos importantes, que são os casos dos laterais, o Bruno Melo e também do Alex Silva. Ambos os jogadores acabaram deixando o jogo anterior ao Novo Horizontino por conta de lesões no músculo posterior da coxa. E aí, por conta disso, acabaram ficando de fora. O Alex Silva, inclusive, estava fora por conta do terceiro cartão amarelo, mas o cartão foi proposital. Quando ele viu que realmente havia tido uma lesão muscular, ele retorna ao campo sem autorização do árbitro, recebe o cartão amarelo e logo na sequência já deixa o campo de jogo e é substituído. Então o Alex forçou esse cartão para que quando tivesse em boas condições de jogo, ali ele estaria zerado e deixaria de então estar pendurado. Mas esses jogadores, por conta da lesão, não têm retorno garantido. Então fica aí uma dúvida do técnico Mozart até esse jogo de sábado, quando o Coxa recebe o Remo. Coritiba que inclusive é líder isolado da Série B do Brasileirão. E a gente tem uma opinião muito dividida da galera que está nos acompanhando. O Thiago Oliveira diz assim: se eu fosse o Mozart, pensaria o seguinte: o Zeca já está testado e aprovado. Vou inventar por quê? Eu acho que é o natural, né? É interessante a gente ver essas alterações que o Coritiba faz, claro, forçadamente, né? Na ausência de jogadores que são considerados titulares. O Zeca, inclusive, atuava na outra lateral, mas aí até por conta da condição do Alex Silva, acabou ganhando espaço na lateral direita e foi melhor até, né? Na minha opinião, acho que ele conseguiu render mais, conseguiu contribuir mais ofensivamente. E acredito que não tem por que você mexer se tá dando certo. Tem que dar sequência pro jogador para ele se firmar por ali e continuar contribuindo, né? Até porque o Coritiba tem um desafio importante em casa e acredito que justamente essa imposição maior como mandante é algo que o torcedor espera também, né? Que o Coritiba consiga fazer o que fez, por exemplo, né, na última rodada contra o Novo Horizontino fora, surpreendendo o adversário, mas também consiga não só ter o controle do jogo, mas seja mais incisivo no ataque. Acho que o Zeca, ele consegue, pelas características que ele tem, né, de chegar à linha de fundo, de fazer cruzamento, de contribuir ofensivamente, de fazer isso, e também tem essa versatilidade, né, de ser um lateral que volta ali para ajustar na marcação, já que o Joãozinho pelo lado esquerdo também, né, acho que dá mais amplitude ali pro time para conseguir criar situações ofensivas de jogo. Então acho que não tem porquê nesse caso você manter o Thiago Kozer, não porque ele foi mal, mas porque o natural é na verdade retornar quem é o jogador de origem da posição, e não você fazer uma improvisação. O improvisar, ele acontece quando existe uma necessidade. E que bom que deu certo, porque o Mozart acho que vai também tendo segurança de que pode contar com outros jogadores ali no caso de uma necessidade. A gente está falando de um campeonato muito longo, né? Claro que a perspectiva do Coritiba é otimista de que o time consiga o acesso esse ano e talvez consiga até antecipadamente, mas passa muito também pela condição física da equipe, né? E quando você tem um elenco forte, um elenco que se complementa, que consegue suprir a ausência de jogadores importantes, né? Mesmo fazendo improvisações, isso também traz uma tranquilidade, porque
você consegue ver esse Coritiba lá na 38ª rodada, não um time que vai chegar inteiro fisicamente, né? Até porque tem uma competição só, acho que não se imagina ali que o Coritiba vai ter tantos problemas em relação ao desgaste da competição. Porém, você consegue buscar soluções dentro do próprio elenco, né? Tanto jogadores que vieram para contribuir, que reforçaram a equipe, também jogadores da base, jogadores mais jovens como o Thiago Kozer. Então, na minha opinião, acho que não tem muito assim o que pensar. Eu acredito que o Zeca volta naturalmente. O Thiago Oliveira dizendo que o Zeca é um pilar na consistência desse time, faz um jogo tático e psicológico importantíssimo. O Brian Cauã reitera que o Zeca é um bom marcador. O Léo S. O Zeca se o Joãozinho jogar, se não, Zeca e Alex Silva. E aí, Lucas? O que eu acho importante, TT, de se destacar, até pegando um pouquinho do gancho do que a Jana falou há pouco, eu acho que o Coritiba tem opções muito interessantes nesse elenco e essas opções acabaram jogando bem, especialmente quando o Coritiba teve problemas para escalá-los num jogo tão duro como foi contra o Novo Horizontino na semana passada. A gente sempre fala muito da versatilidade, da importância até ofensiva que Zeca, mas também Bruno Melo tem nesse time do Coritiba, mas quando os dois não puderam jogar, quem entrou naqueles lugares jogou bem. E o Coritiba conseguiu dar uma resposta muito interessante ao seu torcedor. A gente falava muito do Thiago Kozer, que é um zagueiro de qualidade, que foi revelado lá na Chapecoense, teve uma passagem rápida por Portugal, mas é um jogador que chegou no Coritiba e mesmo sem tanto espaço, quando entrou não teve nenhum problema para se adaptar. E na lateral direita contra o Novo Horizontino ele fez um grande jogo. Claro que ao natural, obviamente, o Zeca é o titular da posição, é ele que tem que voltar ao time, mas independentemente de quem jogar, seja Zeca e Alex Silva com o Zeca na esquerda, como já aconteceu algumas vezes nessa temporada, Bruno Melo ou João na esquerda, eu acho que o Coritiba tá bem servido nessa posição. Eu acho que até um ouvinte colocou aqui, esqueçam, o Zeca é o substituto natural do Rafinha. Eu acho que o Zeca veio pro Coritiba exatamente para dar uma experiência para esse setor e tem conseguido entregar bem. Eu acho que independentemente das opções que o Mozart acabar escolhendo, eu acho que vão conseguir entregar e eu acho que é isso que levou o Coritiba para a liderança do Campeonato Brasileiro. O Coritiba ele tem uma unidade, é um elenco que é uma unidade. Claro, tem jogadores que talvez estão um pouco abaixo dos demais, mas isso acaba sendo natural em todos os elencos, tanto quanto essa questão do desequilíbrio, mas o Coritiba ele tem uma unidade e é essa unidade que tá levando o Coritiba à liderança do Campeonato Brasileiro. Se não joga tão bem muitas vezes, como por exemplo foi naquele jogo contra o CRB lá no Repelé, ainda assim consegue vencer, seja pelo brilho individual ou por essa unidade que tem resolvido os problemas. E na lateral direita não deixa de ser diferente, bem como na esquerda. Christian Toledo tá diferente hoje, né? Hoje sabe, eu só. E aí, Guilherme Moreira? Eu ia de Zeca mesmo, até pensando pelo Mozart, que afirmou algumas vezes já em coletivos que não gosta de improvisar, faz isso só por necessidade, apesar de já ter feito isso quando não era necessário, né? Quando não era sua única opção. Com o retorno natural do Zeca, ele vai ser titular, assim, não vejo ele improvisando novamente o Kozer nesse jogo, né? Foi uma boa opção, né? Foi uma tentativa que ele fez nesse último jogo contra o Novo Horizontino. Até tinha 2 jogadores da função, só que eram da base, não tinham jogado ainda na Série B. Ele apostou pelo Kozer e o Kozer deu conta do recado defensivamente, né? Ofensivamente, não tem como cobrar muito que ele apoie e apoie bem. Foram raras aparições dele no campo de ataque nesse último jogo. E num jogo que o coach vai enfrentar um Remo, concorrente direto, assim, não concorrente direto pelo título, mas o Remo é o quinto colocado atualmente. E a diferença pode aumentar, né? Então, justamente para esse quinto, assim, o primeiro objetivo do coach tem que ser o acesso e vai se distanciando desse quinto colocado, né? E depois vai buscar, provavelmente, esse título contra o Goiás, né? E já garantir também essa vaga na Copa do Brasil. Até por isso, o Mozart tem falado dessa necessidade do coach voltar a jogar bem dentro do Couto Pereira. Já são 3 jogos sem vencer, 2 empates e uma derrota. E com o Zeca no ofício, é um jogador, principalmente pelo lado direito, eu gosto mais dele do que pelo lado esquerdo. E com o Joãozinho também pode dar essa alternativa mais ofensiva que o coach está precisando. Em casa o coach tem criado pouco, tem tido dificuldades contra times mais fechados. E ter 2 laterais de origem e os 2 que sabem apoiar, acho que é a melhor alternativa para esse jogo do final de semana. O Anthony participa com a gente e diz assim: sem dúvida o Mozart vai priorizar a defesa. Em condições, sempre será Alex Silva e Bruno Melo. O Zeca é coringa. Será? Acho que ele tem um bom ponto.
O Zeca, ele pode ser utilizado ali nas duas laterais, né? Tanto no lado direito como no lado esquerdo. E o Mozart tem alternado bastante. O Mozart já aproveitou o Zeca dos dois lados da defesa esse ano. E até por isso, talvez, que ele sempre está em campo, né? Independente de quem está jogando do outro lado ou em qual lado, o Zeca está sempre atuando. Poucas foram as vezes que ele ficou no banco de reservas. Mas tem uma terceira possibilidade, TT. E se o Mozart atuasse com Zeca, João Almeida e também o Kozer? Mas aí tira quem da defesa? 3-5-2, não tira ninguém da defesa. Ah, tá. Você pode abrir mão aí de um você libera atacante, mais os laterais. Até porque, assim, os atacantes do Coritiba, eles têm uma função também de marcar. Os alas também fariam essa função. Tanto o Zeca sendo escolhido pelo lado direito, e o Zeca pelo lado direito, ele apoia muito mais, né? Quando a gente viu o Zeca atuando pelo lado direito, ele foi o jogador da lateral que atacou mais. O Bruno Melo ficando mais e o Zeca espetado. Algo que a gente não tinha visto ainda do Zeca no Coritiba, porque ele jogava pelo lado esquerdo. Então, é uma possibilidade. O Mozart começa a ganhar novas respostas, novas características dos jogadores, porque ele tem testado mais o elenco. O Kozer, que tinha atuado pouco, já se provou que pode ser um zagueiro de confiança e que também pode responder à altura na lateral. O próprio Jaci, que chegou como volante e atuou os primeiros jogos como zagueiro, das oportunidades que ele teve como volante, ele também correspondeu. Então, o Mozart começa a ganhar algumas possibilidades. Eu lembro que no Mirassol, das 38 rodadas do ano passado, 10 ele atuou no esquema 3-5-2. O Mozart variava muito por lá. Inclusive, a partida contra o Coritiba, em Mirassol, que o Coxa tomou um sonoro 4-1, e foi ali que a diretoria do Coritiba foi atrás do Mozart, inclusive, foi naquele dia. Lembro que eu trouxe a informação ano passado, Coritiba até num primeiro momento negou, no final do ano o Mozart estava aqui. Acabou a Série B, o Mozart já estava acertado. E aí ele gostava dessa mudança, porque um terço do campeonato, pouco menos, ele jogou com 3 zagueiros. E agora no Coritiba, no segundo turno, ele tem essa possibilidade, porque o Kozer correspondeu, o Jaci pode atuar muito bem e o Maicon é um jogador experiente, pode jogar ali nesse esquema sem o mínimo problema, inclusive já jogou assim durante a carreira. Mas você acha que ele tiraria quem aí do time? Nesse caso, tiraria um atacante? Eu acho que sobraria talvez ali pro Yuri Castilho, que foi o jogador que ele sacrificou. Sim, lá em Goiânia, inclusive. Clayson, né? Lá em Goiânia ele colocou o Thiago Kozer. Na verdade, o Castilho está suspenso para esse jogo, ele já não joga. Uhum. Então, ao natural, teria ali a possibilidade do Clayson. Uhum. Mas não. Eu acho que é uma alternativa. Se você liberar mais ali os laterais para conseguirem atacar, né? Porque o Coritiba tem tido uma dificuldade como mandante. Uhum. Não é um grande problema, que a gente tá falando de um time que é o líder do campeonato, que nem porque fora de casa falou, tem compensado, a gente vai criticar o quê? O resultado tá vindo, o time tá somando os pontos que são importantes. Mas vem de 3 resultados sem vencer em casa, né? Então, eu acho que é um ponto de atenção. Quando isso acontece, quando você começa a queimar a gordurinha perto do seu torcedor, que é o torcedor que vai lá, enche o estádio, que empurra, que o Coritiba tem um diferencial, né, com a sua torcida presente. Porém, teve aquele resultado completamente atípico contra o Paysandu e depois disso 2 empates, né? Contra o Amazonas e contra a Chapecoense. Jogos em que o Coritiba poderia ali ter somado pelo menos 4 pontos, né? Pelo menos. Sim. Acredito que contra o Amazonas era um resultado completamente imprevisível, né? Impensável, né? E dói mais somar porque os 3 faz pontos. 1-0, né, Jana? E toma um empate, né? Exatamente. A Chapecoense era um jogo direto, né? Eu acho que o Coritiba tem essa dificuldade com times que vêm, né, numa marcação, jogando fechados e buscando essa transição. Então, é claro que por ser um time defensivamente, acredito que traz uma segurança, não é um time que toma tantos gols assim, acho que foram situações atípicas ali que aconteceram, né? Principalmente o jogo contra o Paysandu, mas precisa fazer mais gols, né? Eu acho que você tem que ter essa capacidade de conseguir mudar cenários e se impor, né? Principalmente no primeiro tempo, fazer um jogo de controle e um jogo de mais efetividade. E eu acho que é isso que o Coritiba
pode fazer a partir dessa rodada. E aí, claro, não acho que um esquema com 3 zagueiros é um esquema defensivo, mas eu acho que você tem que utilizar ele com inteligência, para que você consiga aproveitar melhor as oportunidades quando tiver com a posse de bola. Muita gente aqui no chat falando com relação ao Rodrigo Rodrigues, se realmente o Rodrigo Rodrigues vai vir para a equipe do Coritiba. A gente falou várias vezes aqui, ouvimos o Mozart falar, inclusive em entrevistas coletivas, respostas pro Rogério Scarione, de que ele não via necessidade de ter o elenco reforçado. E aí, TT, o que eu acho que o Rogério fala é muito importante, dessa questão de, você tem o Jaci jogando como zagueiro, mas também pode ser volante. O Thiago Costa era zagueiro, mas também pode ser lateral. O Mozart, ele começa a entender que o elenco do Coritiba tem jogadores que não necessariamente podem jogar apenas em uma posição, porque as improvisações estão dando certo. Você traz o Rodrigo Rodrigues? Sim, mas num formato de oportunidade de mercado. É uma janela de transferências que o Coritiba não foi desesperado pro mercado para buscar reforços, diferentemente do que o Atlético está fazendo, por exemplo. Então eu acho que isso traz muitas ideias interessantes pro Mozart, e são boas notícias pro Coritiba também, porque o elenco tá encorpado, é o que eu acabei de falar, é uma unidade. O Coritiba hoje ele é uma unidade. Se o Coritiba ele é o líder do campeonato e merecidamente ele é o líder, é muito por conta disso, de jogadores que são capazes de realizar mais de uma função na partida, e eu acho que o Mozart tem muito mérito em dar ao Coritiba essa liderança, especialmente por grandes resultados fora de casa que conseguiu contra Vila Nova e Novo Horizontino, onde essas improvisações acabaram jogando muito bem. E diferente do que a gente vem falando do Atlético, né, Gui? É essa versatilidade do elenco. Claro que nessa metade de campeonato pra reta final, é muito importante um treinador ter aí tantas opções, né? Perde um por cartão, perde outro por lesão. Tem ali peças pra conseguir resolver o problema. A gente viu até mesmo quando o Coxa estava sem atacante de lado, o Alisson e o Vini Paulista jogando de ponta, né? Pelo lado direito, foi até naquela época que o Ronier começou a jogar pelo lado esquerdo do ataque, né? Ele inverteu o lado. E assim, no futebol atual é bem importante sim ter jogadores que sabem fazer mais de uma função, né? Você não gosta muito da improvisação, né? Quando assim coloca você próprio, no caso do Vini Paulista, do Aires, quando são meio campistas jogando meio que pelo lado ali, assim, já não é muito do meu agrado, mas jogadores que fazem mais de uma função na sua posição ali, né? O próprio primeiro volante faz o segundo volante, às vezes faz até o terceiro homem do meio do campo. No Coxa tem bons exemplos do Bruno Melo, né? Só que a questão é que o Bruno Melo já foi lateral, né? Ele tá fazendo lateral agora, mas ele já foi lateral. O próprio Jaci, ele já foi zagueiro. Ele veio como volante, mas ele já foi zagueiro no começo da carreira. Então, assim, não é uma improvisação que o Moza tá inventando, né? Colocando agora do nada eles nessas funções. E como hoje, assim, a maioria dos técnicos não gostam de ter um elenco muito longo, muito inflado, cheio, né? Muito inflado. Eles preferem ter um elenco um pouquinho mais curto, mas com jogadores que saibam fazer mais de uma função. E aí encaixa muito bem no que o Mozart quer. Mas aí, vendo por esse lado do jogo de sábado, até o pessoal tá falando ali, dá pra colocar 3 zagueiros, porque vai ficar mais defensivo, tem que ir pra cima, e aí não vejo como uma verdade absoluta isso daí, porque você pode ter 3 zagueiros sem um time ofensivo. Não falando, comparando, né? Mas o Brasil de 2002 arrumou o time quando colocou 3 zagueiros. E era super ofensivo, né? Claro que não tô comparando o Coxa com o Brasil de 2002, mas é só um exemplo de como 3 zagueiros... Até porque o Coxa é melhor, né? Até o pessoal do chat falou, os 3 zagueiros do... qual que é o melhor ataque do campeonato hoje? Da Série B? Novo Horizontino? É o Novo Horizontino que joga com 3 zagueiros. Então, até por isso que 3 zagueiros não deixa o time menos ofensivo, como colocar 4 atacantes não vai deixar o time mais ofensivo. Da Chape, né? Porque eu acho que a Chape passou no Horizonte, mas também joga com 3 zagueiros. Com três a Chape tem 30 gols, é o melhor ataque. Até o Lucas, ele falou, o Vini era ponta na base também, é verdade. Até foi artilheiro ali no Sub-20 do Brasileirão, que o Grêmio foi campeão. Então é mais um exemplo do que eu falo ali, né? Que ele não tá inventando essa posição do Vini Paulista, do Bruno Melo, do Jaci, né? São coisas que eles já fizeram durante a carreira e ele só tá usando esse passado recente deles dentro do Coxa.
acho. Mas, assim, contra o Remo, eu iria com os 2 jogadores de origem mesmo. Acho que a opção de 3 de um 3-5-2 é válida. Até pelo Yuri Castilho estar suspenso. O Cleison ainda fez um bom 30 minutos contra o Novo Horizontino, mas ainda não se provou nessa Série B. Mas mesmo assim eu iria com o Zé do lado direito e o João Almeida do lado esquerdo, mesmo que o Alex Silva fique à disposição e o Zeca pelo lado esquerdo, ou o Bruno Melo fique à disposição, se recupere de lesão e possa jogar pelo lado esquerdo também. Apenas pra gente registrar, o goleiro Luan Poli, ex-Coritiba, foi anunciado como reforço do Cuiabá para a sequência da Série B. O goleiro que ficou marcado negativamente no Alto da Glória numa partida do Brasileirão de 2023, que cometeu 4 falhas bizarras na goleada por 4-2 sofrida em pleno Couto Pereira diante do Bahia. Daqui a pouquinho, Rogério Scarione volta pra gente falar mais do Coritiba. Tem a questão aí da marca, né, fornecedora de materiais esportivos. Daqui a pouco ele traz mais informações por aqui.